Os gestores públicos tomam muitas decisões todos os dias. Por exemplo, aqueles que estão enfrentando a pandemia dentro da administração pública decidem celebrar contratos para comprar respiradores, para comprar máscaras. Tudo é urgente. As informações, elas não são precisas, há muita incerteza. Essas contratações, elas são regidas por leis novas, que acabaram de ser editadas. Então, há dois tipos de incerteza que atrapalham muito o trabalho do gestor. Uma é a incerteza jurídica. O que é que dizem as leis? O que a lei me obriga a fazer aqui? O que ela me impede de fazer ali? De outro é a incerteza quanto aos fatos. Qual é o preço correto a se pagar por um respirador hoje em dia, no mercado nacional e no mercado internacional, em que há escassez de respirador? São muitas as incertezas. E quem algum dia já esteve na posição de gestor no mundo público ou no mundo privado, sabe das dificuldades de decidir. E, evidentemente, é preciso contar com auxiliares técnicos, opiniões técnicas. Então, um prefeito decide o bloqueio das atividades econômicas do município baseado nas informações de um comitê de médicos, epidemiologistas, de economistas, de secretário de trânsito, enfim, daqueles que estão buscando as informações e dando opiniões técnicas. Acontece que as decisões tomadas depois podem ser contestadas, é normal isso, e pode haver contestação nos vários órgãos de controle, inclusive no Poder Judiciário. E essas decisões podem vir a ser anuladas. Aliás, mesmo as decisões dos juízes, elas também são mudadas. Mas eu pergunto, quando uma liminar dada por um juiz em primeira instância, ela é suspensa pela segunda instância, o juiz da primeira instância deve ser punido? Por acaso nós devemos presumir que ele age de má fé, que ele é mal intencionado quando dá a liminar? Quando um tribunal de contas, por meio de uma medida cautelar, interfere na gestão de um contrato público, achando que há um problema qualquer, e tempos depois conclui que não existia o problema, devemos punir os conselheiros ou ministros do Tribunal de Contas e aqueles que opinaram para que a decisão fosse tomada? Todos nós estamos de acordo, e os controladores estão de acordo, em que eles não devem ser punidos pessoalmente, ainda que as suas decisões sejam mudadas. Então, uma coisa é a responsabilidade pessoal, é o CPF de quem decide na esfera pública, e outra coisa é a validade da decisão, do ato que ele pratica. O ato pode ser mudado, anulado, por uma questão de ilegalidade, mas isso não leva à responsabilização pessoal no CPF do gestor público. Foi editada uma medida provisória, a 966, para tratar justamente de responsabilização civil e administrativa de agentes públicos. Essa medida provisória causou uma reação imediata. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, por seu presidente, declarou que essa medida provisória iria gerar uma pandemia de mal intencionados. Será que o presidente do Tribunal de Contas da União está dizendo que a medida provisória protege quem está mal intencionado, isso é, quem age com dolo? Será que é isso que ele está sugerindo? Parece que sim. E o mundo político, sobretudo a oposição ao presidente da República, reagiu e disse que a medida provisória era um escândalo, que iria gerar graves irregularidades. É importante que todos saibam o que está escrito na medida provisória. Ninguém precisa apoiar o governo para ler o texto da medida provisória e saber o que ela quer dizer. Mas para isso é preciso ter conhecimento jurídico. E quem tem conhecimento jurídico percebe imediatamente. É uma medida provisória de 3 artigos, e esses 3 artigos o que fazem é repetir aquilo que já está em outras leis. Especificamente, na famosa LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
que é uma lei de 1942, que há 2 anos atrás foi atualizada com novas normas para aumentar a segurança jurídica na esfera pública. E há 2 artigos lá que são muito importantes, o artigo 22 e o artigo 28. O artigo 22 diz que para examinar a regularidade de algo que o agente faz, inclusive o agente público, é preciso ver as circunstâncias em que ele decide. É muito fácil para alguém, daqui a 6 meses, dizer que o gestor público que determinou a compra de respiradores que depois não foram entregues, que ele agiu irregularmente. É muito fácil quem assiste o videotape do jogo do domingo criticar o jogador que chutou para o lado errado. Mas é muito diferente fazer uma crítica posterior e decidir no calor da hora. No calor da hora, há incerteza quanto às informações jurídicas, o que quer dizer o direito é muito incerto, e de fato. Portanto, é muito perigoso que se decida se o agente público agiu regularmente ou irregularmente sem considerar as circunstâncias, as dificuldades, os limites, as dificuldades de informação, inclusive. Pois tudo isso está dito no artigo 22 da LINDB. Portanto, não se pune ninguém por ter tomado uma decisão que, à luz das informações que existiam, era uma decisão correta, adequada, possível. Ainda que depois se venha a constatar que havia alguma falha nas informações. Aliás, considerar as circunstâncias em que ocorre a ação do agente para saber se essa ação foi irregular ou não irregular é uma coisa imemorial no campo jurídico. O próprio direito penal faz isso. Considera as circunstâncias, até o crime de homicídio, que é grave, né? Tirar a vida de alguém, ele leva em consideração as circunstâncias em que ocorreu. A legítima defesa de alguém que foi agredido é uma circunstância que impõe uma reação. É isso que diz o artigo 22 da LINDB, que, aliás, já vem sendo aplicado há 2 anos por tribunais de contas, inclusive o Tribunal de Contas da União, por juízes e pela administração pública, para verificar se algo é regular ou irregular. Outro artigo da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, trata mais especificamente das situações em que se pode responsabilizar o gestor público. Responsabilidade esta que é administrativa, isso é, alguma punição que ele vai sofrer na esfera da própria administração pública, ou civil, o dever de pagar indenização. E o que é que diz o artigo 28? Que o gestor público só será punido se ele tiver agido com dolo, isto é, se ele for mal intencionado, se ele tiver má fé, ou se ele tiver agido com erro grosseiro. Isto é, se ele tomou uma decisão diante das informações que tinha, mas uma decisão que qualquer pessoa que tem um mínimo de prudência, um mínimo de diligência, não tomaria. A lei de introdução às normas do direito brasileiro diz isso, mas ele inventou alguma coisa? Não. O Código Civil, desde 1916, diz que para saber se alguém é responsável ou não é responsável por alguma coisa, é preciso verificar se houve imperícia, negligência ou imprudência na ação do agente. Portanto, o artigo 28 da LINDB o que fez foi trazer para o campo da responsabilização pública, de maneira expressa, algo que já vigora no campo do direito, inclusive privado, mas também público, há décadas, há séculos. Aliás, em todo o mundo civilizado é assim. Só no Brasil é que órgãos de controle procuram iniciar processos sobre gestores para eventualmente puni-los sem fazer um exame qualquer inicial sobre a existência de dolo, má intenção ou erro grosseiro. Por quê? Porque abrem processos sistematicamente contra os gestores.
E isto faz com que os gestores tenham medo de decidir. Fala-se no apagão das canetas, isso é, que os gestores estão paralisados e cada vez mais querem envolver os órgãos de controle na decisão, porque têm medo, e é natural. Lembrando o caso do respiradouro, se nós continuarmos com essa postura de abrir processos sem aferir um mínimo de dolo ou de erro grosseiro para iniciar o processo, nós vamos ter um apagão do oxigênio, isto é, os gestores públicos vão ser obrigados a deixar que as pessoas morram sem auxílio para não correr risco de tomar uma decisão na hora correta. Pois isso é o que diz o artigo 28 da LINDB. Será punido quem é mal intencionado. Então, ao contrário do que disse hoje o presidente do TCU, que a medida provisória ia gerar uma pandemia de maus intencionados, a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que é responsabilizado quem é mal intencionado. Aliás, não é só essa lei que diz isso. A lei de improbidade administrativa diz a mesma coisa, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Será que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar por tanto tempo e fixar a sua interpretação de que o gestor precisa ser mal intencionado para ser responsabilizado civilmente, ele também, Superior Tribunal de Justiça, está querendo colaborar para uma má gestão pública? A verdade é que não. O Superior Tribunal de Justiça o que está fazendo é interpretar a lei da improbidade e fixou uma jurisprudência que a LINDB transformou em texto expresso de lei. Mas para que precisava isso? Porque muitos órgãos de controle ignoram a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não gostam dela, não querem se submeter a ela. Pois a medida provisória que foi editada repete o que diz o artigo 28 da LINDB. E diz, por exemplo, que não se considera que é erro grosseiro da autoridade que decide, por exemplo, um prefeito, se ele não tem condições de aferir na opinião técnica, por exemplo, do corpo de técnicos em saúde que recomendaram uma certa ação de saúde, que aquela ação envolvia algum tipo de erro grosseiro ou pior, má-fé. O que diz a medida provisória é que só se punirá o prefeito, só se punirá o governador, o secretário, o gestor público, se ele se basear em uma opinião técnica que tem erro grosseiro ou tem dolo, e ele podia perceber isso, ou se ele está em conluio com quem deu opinião técnica. Uma combinação assim de uma quadrilha. A medida provisória diz isso, aliás, diz o óbvio. Mas por que ela está sendo criticada? Há duas razões. A primeira é porque a medida provisória não precisava ser editada para dizer o que é óbvio. A segunda é que os gestores públicos que estão na linha de frente hoje na pandemia, eles estão sendo o tempo inteiro acusados de irregularidade pelo fato de estarem decidindo no meio da incerteza. Eu leio nos jornais todos os dias órgãos de controle levantando suspeitas sobre gestores públicos sem que haja elementos para isso. Primeiro levantam a suspeita e depois vão fazer anos de investigação para, afinal, concluir que não havia nenhum tipo de má-fé, não havia nenhum tipo de erro grosseiro. O que havia eram circunstâncias que dificultavam o conhecimento pelo gestor ou do texto da norma, que é incerto, ou dos fatos a respeito dos quais há muita incerteza. Os gestores públicos reclamam o tempo inteiro dos órgãos de controle, mas eles fazem ouvidos moucos. Eles ignoram as circunstâncias em que os gestores decidem e continuam levantando suspeitas muito apressadas contra os gestores, e os gestores vão todo o tempo pedir novas normas para repetir o óbvio. É esse conflito que existe entre o direito positivo, que já existe, que já diz aquilo que nós conhecemos, e a realidade do controle público, que faz com que todo o tempo haja reivindicação de novas normas. E agora,
uma medida provisória repete, inutilmente do ponto de vista jurídico, aquilo que já está nas leis anteriores. Claro que há muita desconfiança em relação ao que faz o Poder Executivo Federal hoje em dia, por muitas razões, e isso é mais um elemento para gerar críticas à medida provisória. Ela é uma medida que repete o óbvio. Já temos leis que tratam disso, só é preciso uma coisa, que os controladores tenham mais empatia com os gestores que estão cuidando do interesse público na ponta. É muito fácil ser controlador, não ter responsabilidade para decidir, lançar suspeitas sobre os outros. E quando vem uma reação dos gestores, fazer afirmações sem ler o texto da norma que acaba de ser editada. É importante, portanto, ter informação jurídica e não agir de modo emocional ao examinar as iniciativas legislativas. É uma informação que vale a pena levar adiante. Curta esse canal.